Olá, como vamos? Vamos hoje estudar mais uma lição da revista Em Marcha desse primeiro semestre do ano 2020, que tem como título Viver com Sabedoria. Lição essa que está sendo ministrada à distância durante o período de isolamento social que estamos vivendo, mas que é da nossa classe dos adultos da Igreja Metodista em Bela Aurora. O tema então de hoje, Viver com Sabedoria, ele nos remete inicialmente ao livro de Provérbios. Essa é a base bíblica da lição de hoje. Recomenda-se então a leitura do primeiro capítulo do livro de Provérbios, Provérbios 1, do 1 ao 33. Este é um dos livros chamados sapienciais da Bíblia. Sapiência justamente é sabedoria, e ele utiliza um estilo de escrita com pensamentos profundos e úteis para nós ainda hoje, porém resumidos em sentenças curtas, o que até facilita o seu entendimento. Os primeiros capítulos do livro são atribuídos ao rei Salomão, que ficou famoso porque, quando pôde pedir algo a Deus, ele não pediu poder, riqueza ou nada desse tipo de coisas, e sim pediu sabedoria. E sabemos que, em consequência da sabedoria, ele depois prosperou bastante. O objetivo de Salomão escrever esse livro, ou pelo menos esses primeiros capítulos, está declarado logo nos primeiros 4 versos desse capítulo que lemos. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudências aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Vejam quantas coisas boas que, então, Salomão, ele diz que a sabedoria traz, e ele tem toda a razão. Bom, eu gostaria de, inicialmente, fazer aqui uma distinção entre o conhecimento e a sabedoria. Embora muitas pessoas possam confundi-los, mas, na verdade, eles não são a mesma coisa. Vamos ver aqui um exemplo de que é a diferença não só entre conhecimento e sabedoria, mas vamos começar com algo mais simples, que são dados. Dados são conjuntos ordenados de palavras, de números, que por si só não dizem muita coisa. A pessoa que tem acesso a um dado, se ela não souber interpretá-lo, nada ficará sabendo a respeito. Vou dar um exemplo muito simples. Uma criança pequena abre um exame de sangue do pai ou da mãe, que está lá disponível numa mesa, e ele lê lá, colesterol total 220 miligramas. Para ele é um dado, ele não tem nenhum significado. Para um adulto não especialista na área de saúde, é uma informação. Consegue compreender que há algo errado com a sua saúde. Não precisa ser especialista para saber que esse colesterol é alto, até porque vem embaixo do exame, vem valor de referência. Mas a informação, ela ainda é insuficiente para você tomar uma decisão. Ela precisa ser melhor interpretada. Então, você se faz o que no caso desse, se você está com colesterol alto? Você procura um médico, que é quem tem conhecimento. Os conhecimentos são formados por informações que se articulam, que se apoiam em uma base sólida de outros conhecimentos e que permitem, então, uma compreensão profunda e a tomada de decisões, de ações a partir daquilo que você compreendeu. Mas há um patamar ainda mais elevado, que é a sabedoria. O conhecimento permite, por exemplo, ao médico dar ao paciente um tratamento, ministrar remédios e orientar o tratamento. Mas é a sabedoria, que no caso significa o bom uso do conhecimento, direcionar os conhecimentos para o bem, com ética, com compromisso, com aquilo que é certo. Então, no caso da sabedoria desse exemplo, seria a pessoa mudar o seu estilo de vida, moderar a sua alimentação, adotar hábitos de vida mais saudáveis, fazendo, por exemplo, exercícios físicos. Aí estaria a sabedoria. Então, nesse diagrama, a gente percebe aonde que nós precisamos chegar. Não basta chegar no conhecimento, muito menos na informação nos dados. Informação, todo mundo tem hoje. Quem que não tem uma informação que quer, a hora que quer? Quando você, por exemplo, pega o seu celular, o seu computador, a informação está cheia. Muitos, no entanto, não saem do nível da informação. Eles apenas têm um contato com as informações e não sabem muito bem o que fazer.
Outros conseguem chegar no nível do conhecimento. O conhecimento vem da educação escolar, vem do convívio social, vem do aprendizado da vida, muitas vezes acontece. A sabedoria, no entanto, é algo mais desafiante. Vai nos tornar realmente capazes de cuidar uns dos outros e de si mesmos com dignidade. Vai nos tornar pessoas que podem realmente seguir a Deus conforme Deus espera. E a verdadeira sabedoria procede de Deus. Em Provérbios, a pessoa sábia é apresentada como alguém que tem intenções e propósitos e que age em prol dessas intenções e propósitos, porém subordinado à vontade de Deus e fazendo aquilo que realmente deve ser feito. Porque muitas pessoas têm por propósito coisas mesquinhas, coisas egoístas e más intenções. Nós podemos concluir pela leitura da lição de hoje e também do livro de Provérbios que somente os inspirados por Deus podem alcançar a verdadeira sabedoria, como está em Provérbios 1:7, um trecho muito conhecido do livro: o temor do Senhor é o princípio do saber. Temor do Senhor não é, como alguns podem achar, ter medo de Deus. O temor aqui é no sentido de respeito e de um desejo sincero de seguir a Deus. Não medo, mas respeito e amor a Deus. E a nossa reverência a Deus é fundamental para que nós possamos ser sábios. Vivemos tempos em que os valores da vida foram reduzidos para muitas pessoas a realizações palpáveis, a coisas concretas, materiais e que possam dar um prazer imediato. O nosso objetivo não pode ser esse. Muito embora seja legítimo que desejemos coisas boas, conforto, progresso material, mas esse não pode ser o nosso grande objetivo. E eu também quero destacar o versículo 20 do capítulo 1 de Provérbios, que diz: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. E a gente poderia fazer até a inversão desse versículo. As ruas hoje clamam por sabedoria. E nós vemos o nosso mundo doente em todos os sentidos, não só a pandemia que enfrentamos hoje, mas doente de valores, doente de esperança, um mundo onde há grandes inversões entre o bem e o mal e onde as pessoas estão cada vez mais perdidas e precisando da verdadeira sabedoria, que é aquela que só Deus pode dar. Também quero destacar Provérbios 1:22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Ora, nós temos aí exemplos do que não fazer. Os simples seriam os que se acomodam com a sua pouca sabedoria. Não é a simplicidade no sentido positivo da palavra. É no sentido aqui de simplismo. Pessoas que sabem pouco, que não são muito sábias e não querem melhorar. Escarnecedores são aquelas pessoas que são debochadas, que sabem muitas vezes que o que fazem não é o correto, mas que continuam fazendo assim. E os insensatos são aqueles que têm desprezado as oportunidades de aprender. E é muito fácil a gente olhar para fora, olhar para pessoas que não são cristãs, olhar para outras pessoas e apontar o dedo. Mas será que nós temos, de alguma maneira, nos enquadrado nesses problemas? Eu tendo a pensar que muitos de nós, muitas vezes, nós nos enquadramos nesse último, nos insensatos, e perdemos a oportunidade de aprender. Mas como tornar-se, então, uma pessoa sábia? A primeira coisa, temendo a Deus, tendo respeito e amor a Deus e o desejo sincero de segui-lo. Segunda coisa, buscando o conhecimento de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento teológico, no conhecimento da Bíblia, no conhecimento da história da igreja, de suas doutrinas. Muitas pessoas hoje buscam no cristianismo apenas uma experiência de fé pessoal, o que é realmente imprescindível, não estou diminuindo. A experiência pessoal com Deus é realmente imprescindível, mas ela tem que ser complementada pela busca de conhecimento. O bispo Josué, da Igreja Metodista, ele
adaptou em um dos seus estudos os pilares da educação, que foi um documento divulgado pela Unesco, órgão ligado à ONU, órgão de educação da ONU. E ele disse, então, que há 4 pilares para uma educação integral que nós precisamos aplicar na nossa vida com Deus. Primeiro, aprender a conhecer, ou seja, nós temos que desenvolver métodos e disciplina para estudar mais a Bíblia, para participar mais de debates, para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e da igreja, no sentido aí daquilo que ele espera que nós façamos. Depois, aprender a fazer. Não pode ser um conhecimento estático, tem que ser um conhecimento que nos leve a uma ação compromissada com os valores do reino de Deus e com a obra de Deus na terra. Depois, aprender a conviver, um outro pilar. Não dá para alguém se achar sábio e ser pessoa intolerante, incapaz de conviver com os que pensam diferente, implicando com outras pessoas. Nós temos que ser fraternos como o corpo de Cristo. E, finalmente, o 4º pilar, aprender a ser, que é o pilar que nós temos e ligados à nossa vida. O verdadeiro sábio reflete em todas as dimensões da sua vida a sabedoria. Não é alguém que tem sabedoria apenas pelas suas palavras, mas é pela sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude na nossa busca de sabedoria, mas que nós façamos a nossa parte. Ninguém pode achar que Deus vai despejar sabedoria na nossa cabeça, sem mais nem menos, e basta que a gente fique quietinho no nosso canto. Façamos a nossa parte para nos tornarmos verdadeiramente mais sábios a cada dia. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.